Olá, tudo bem? Eu de volta. Foi só alguns segundos para a gente poder tomar uma água, relaxar um pouco, respirar. Bom, pessoal, nesse momento eu vou começar um dos assuntos mais importantes de todo o programa do direito processual penal. Ok? Principalmente em virtude das reformulações trazidas pelo pacote anticrime e pela nova lei de abuso de autoridade, ok? Nós iremos ingressar agora no sistema prisional. E o sistema prisional no Brasil é um grande divisor de águas. Para mim é a matéria que mais encanta e é a matéria que mais entorpece. Até porque, depois da vida de alguém, o bem mais importante que poderá ser sonegado é a liberdade do cidadão. E no sistema prisional, nós iremos iniciar formulando algumas questões. Eu vou fazer algumas considerações iniciais acerca do tema. E nessas considerações iniciais, eu gostaria de propor a você, pegue caneta e papel para poder anotar, e eu vou lhe dar agora um conceito. O que é tecnicamente prisão, professor? Nós passaremos a estudar agora a restrição à liberdade ambulatorial proveniente de flagrante, proveniente de transgressão disciplinar militar ou proveniente de ordem judicial motivada, que acaba comprometendo o nosso direito de ir, vir ou ficar. Entendeu? Eu sei que falar o óbvio é importante, é necessário, mas eu bato nessa tecla sempre em todas as minhas aulas. Às vezes os conceitos que fragilizam a sua prova no espelho de respostas pretendido são conceitos óbvios e que muitas vezes nós não desenvolvemos adequadamente nas aulas. E a estrutura prisional, ela decorre da própria Constituição. E nós temos ferramentas que vão levar à constrição à nossa liberdade. Exatamente em virtude de situações circunstanciais, como, por exemplo, flagrante, a transgressão disciplinar ou proveniente de ordem judicial motivada. E com isso, nós acabamos atropelando o direito de ir, vir ou ficar do cidadão. Entendeu? Bom, o que é a prisão, afinal de contas? Vamos impulsionar a aula. E nós vamos afirmar da seguinte maneira. Caneta e papel. Prisão, conceito, é a ferramenta, anote. Prisão é a ferramenta positivada no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, inciso 61, que autoriza a restrição. Continuando, desculpe, viu, pessoal, problema sério aqui no estúdio aqui. Acabou parando tudo, mas voltamos. Bom, ainda dando continuidade na anotação, eu havia falado para você anotar o artigo 5º, inciso 61 da Constituição, certo? Vamos lá? Inciso 61 da Constituição. Constituição Federal, ou da República Federativa do Brasil. Que autoriza a restrição à liberdade de locomoção do sujeito, a liberdade de locomoção do sujeito, em decorrência do flagrante, em decorrência da transgressão disciplinar militar ou de ordem judicial motivada. Perfeito? Legal? Bom, comprometendo
o nosso direito de ir, vir ou ficar. Ponto. Essa é a lógica, essa é a ideologia. Isso é a prisão. Diante desse cenário, nós vamos dimensionar a matéria perante os principais editais do Brasil. Ainda nessas considerações iniciais, preste atenção ainda na anotação. Eu vou propor a vocês um enquadramento da matéria, do assunto, do tema. Ora, professor, como é que você pode formular o enquadramento do sistema prisional? Nós iremos formular o enquadramento bifurcando a matéria. Nós temos duas modalidades de prisão. E eu pretendo identificar com vocês as duas modalidades. A primeira modalidade, você vai rotular de prisão pena. Certo? O que é tecnicamente, professor, a prisão pena? Por mais simples que isso possa aparentar, a prisão pena, ela é fruto de uma decisão que transitou em julgado. A prisão pena, ela retrata a resposta do Estado. A prisão pena, ela trata a resposta do Estado pelo mal causado pelo crime. Até porque como grande sanção, como sanção protagonista, diante do direito penal, nós temos a restrição da liberdade. Só que a prisão pena, meus amigos, você aí de convir comigo, desculpe a seriedade, a franqueza, você vai estudar isso no direito penal. A prisão pena é importante quando você analisa a dosimetria da pena. E toda a matéria dosimétrica, ela está enfronhada na parte geral do Código Penal. E essa matéria não bate a porta da minha disciplina. Entendeu? Nós vamos analisar agora uma outra modalidade de prisão. Muito cuidado. Essa sim, que é a grande vitrine da minha matéria. Dessa maneira, anote, nós vamos apontar da seguinte maneira. A prisão pena, ela é fruto do trânsito em julgado, anotou? Da condenação. Anote. Perfeito. Só que a nossa aula vai analisar, que é direito processual penal, uma outra modalidade de prisão, que nada tem a ver com a prisão pena. E nós iremos chamar de prisão sem pena. Anote. Também rotulada de cautelar, prisão cautelar, também conhecida como prisão processual, também conhecida ou apelidada de prisão provisória. Essas expressões são análogas. Prisão sem pena é o mesmo que prisão cautelar, anote, é o mesmo que prisão processual, que por sua vez é sinônimo de prisão provisória. Ficou claro? Essa prisão, preste atenção, antecede o trânsito em julgado de uma prisão pena. É cabível na fase investigativa ou na fase processual e que tem apoio, tem esteio na estrita necessidade da persecução penal. Só que desse gênero, o CPP e a legislação especial apontam 3 modalidades de prisão. Veja se a terminologia não lhe é familiar. Vamos lá, nós estudaremos agora a prisão em flagrante, depois a prisão preventiva e depois iremos enfrentar a prisão temporária. São as 3 espécies do gênero
prisão sem pena. Dessa maneira, papel e caneta, anote. Na prisão sem pena, eu vou consignar, anote. A prisão sem pena, ela antecede o trânsito, anote, em julgado. Antecede o trânsito em julgado da decisão, sendo cabível na investigação e ou no processo. Tranquilo? Só que agora no tratamento da prisão sem pena, observe, dimensionando aquilo que você vai encontrar no edital da sua prova. Preste atenção agora, para você ficar atento às modalidades das prisões. Vamos lá. Quais são, professor, as modalidades de prisão sem pena? Anote, são 3. Muito simples. A primeira prisão. A prisão em flagrante. Segunda prisão. Vamos lá? Você vai colocar aí também a prisão, anote, a prisão preventiva, é a segunda modalidade. E além da preventiva, nós iremos também falar sobre a prisão temporária. Então anote as 3. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Agora eu vou pedir para que você se ligue na segunda observação. Vamos verticalizar o grau de complexidade aqui na matéria. Preste bastante atenção agora, aspas que eu vou abrir. Até o ano de 2008, cerca de 14 anos, 15 anos, né? No momento em que o juiz criminal proferia uma sentença condenatória ou proferia a decisão de pronúncia no júri, se o réu tivesse maus antecedentes ou fosse reincidente, ele seria preso imediatamente. No que nós chamávamos no passado de prisão decorrente de pronúncia, se tribunal do júri, ou prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Apoiada em que premissa? Maus antecedentes ou reincidência. Você há de convir comigo que uma regulação dessa maneira, imagine, caracterizava o quê? Um direito processual penal do autor e não do fato. O sujeito ele era preso, encarcerado, por aquilo que ele era ou representava, e não por aquilo que tecnicamente ele fez. O Supremo Tribunal Federal foi provocado inúmeras vezes, certo? Pela advocacia, e o Supremo então reconheceu que maus antecedentes ou reincidência não poderiam de maneira nenhuma justificar a prisão de quem quer que fosse. Seria um argumento sem respaldo nenhum, sem respaldo constitucional. Com isso, meus amigos, o parlamento deu um freio de arrumação, repaginou o Código de Processo Penal e aí desapareceu com a chamada prisão decorrente de pronúncia e com a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Hoje, 2024, maus antecedentes ou reincidência não vão justificar o encarceramento de qualquer pessoa, do paciente ou do preso. E o que é que o parlamento trouxe de interessante? E para você que presta concurso, 2 grandes alertas. Preste atenção, se quiser copie. Quem presta concurso para a Defensoria Pública, não adianta em peça que está impugnando prisão apenas ficar suscitando que o sujeito
tem bons antecedentes e não é reincidente para poder auferir o quê? Uma liberdade provisória. Não, isso é chover no molhado. Afinal de contas, se os maus antecedentes e a reincidência, não conduz ao encarceramento, os bons antecedentes e a não reincidência, sozinhos, também não vão autorizar a liberdade do sujeito. Percebeu? Entendeu? É muito frágil, é muito pobre ficar nessa dicotomia ultrapassada. E eu vejo muito isso na prática. Mas aqui o assunto não é a prática. Aqui é para quem presta concurso. E isso para quem presta concurso para a magistratura e para o MP é sobrevivência. Olha só, o juiz no momento em que profere a sentença condenatória, ou no momento em que ele pronuncia o réu, ele tem que assumir um compromisso, um comportamento. O juiz precisará trazer um tópico na dosimetria, ou na decisão acerca da situação prisional. Afinal de contas, olhe para mim. Se o réu estava solto no momento que ele é pronunciado ou sentenciado, só poderá ser preso se estiverem presentes os requisitos da preventiva. E se não forem mais adequadas as medidas cautelares não pessoais prisionais, não prisionais. Nesse cenário, prisão preventiva é a última ratio. Você vai dizer, professor, mas isso é óbvio. Calma, o óbvio é importante e necessário. Vou falar algo mais óbvio ainda. E se o réu já estava preso no momento em que foi sentenciado ou pronunciado? O juiz ele terá que fundamentar na decisão, dizendo por que ele vai permanecer preso. Primeiro ponto. E por que não cabe liberdade provisória. Então nós temos desde 2008 momentos adequados para que o juiz se manifeste sobre a situação prisional do paciente. E dois momentos que são muito marcantes envolvem a decisão de pronúncia no júri e a sentença condenatória. Sentenciou ou pronunciou o paciente ou preso, você não pode dizer de maneira arrogante: presumo que mantê-lo preso é necessário. Na prática é assim, infelizmente. Se a pessoa já estava presa, o juiz tem que dizer por que ela vai permanecer presa. E se a pessoa estava solta, vai dizer por que ela vai permanecer presa. Desculpe. E se ela estava presa, o juiz tem que fundamentar dizendo por que não cabe liberdade provisória. Entendeu? Ou seja, se está solto, só poderá ser preso por prisão preventiva ou desde que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão não sejam mais adequadas, não comporte aquela situação. E esse é o movimento comportamental do juiz. Quem faz prova para a magistratura, Ministério Público, isso é sobrevivência. O sistema mudou, e mudou muito. Se na prática ele é distorcido, e é, infelizmente, não é o problema agora para a nossa prova de concurso. O que a gente tem que tratar é das questões da matéria. Infelizmente, né, não vai tratar de questões da prática aqui nesse momento. Mas na prática, infelizmente, acontece muito isso. Ok? Vamos lá. Bom, anote. Aborde aí. Os maus antecedentes ou a reincidência, coloque aí, não justificam, anote, a prisão no momento da pronúncia ou da sentença. Perfeito? Tranquilo? Anotou? E agora, vamos lá. Olhe um elemento importante. Logo, o juiz, o magistrado, deve ou deverá assumir
o seguinte comportamento. Ok? Qual é o comportamento que o juiz, que o magistrado vai assumir no momento em que ele pronuncia o réu? Ou no momento em que ele sentencia o réu? Anote. Afirme o primeiro comportamento do juiz. Se o réu estava solto, só será preso, anote, só será preso por meio da prisão preventiva. Ok? Tranquilo? Artigo 312 do CPP. Por meio da prisão preventiva. Artigo 312. Anote aí. Agora olha o detalhe. Desde que não sejam mais adequadas, ele vai permanecer preso desde que não sejam mais adequadas as medidas cautelares pessoais não prisionais. Essa anotação é necessária. Tranquilo? Vamos lá. Prisão preventiva é a última ratio. No momento da pronúncia ou da sentença condenatória, só vai ser preso se for por meio de prisão preventiva e ainda assim, se não forem mais adequadas as medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Ok? Esse é o comportamento do juiz mais do que esperado. Isso não é uma faculdade. É uma obrigatoriedade, ok? Bom, ainda na anotação, presta atenção, com muito cuidado. Se o réu, anote, se o réu estava preso, encarcerado, o juiz deverá indicar a razão da manutenção daquela prisão. Isso, de novo, não é uma faculdade, é obrigatoriedade. O juiz precisa fundamentar, dizendo por que ele vai permanecer preso. Não adianta o juiz pensar, se eu estou pronunciando, presume-se que ele deve permanecer preso. Não tem presunção de prisão cautelar. Tem que justificar o porquê da prisão. Porquê daquela manutenção da prisão. E somado a esse segundo comportamento, tem um terceiro. Anote. Qual é, professor? O sistema mudou. E mudou muito. E vai mudar muito mais. Bom, se o réu estava preso, anote, deve o juiz indicar a razão, os motivos do não cabimento da liberdade provisória. Fundamentado direitinho. Sua fundamentação não precisa ser exauriente, mas é necessária, é obrigatória a fundamentação. Pronunciou, fundamentou. Proferiu a sentença condenatória, fundamentação. Esse é o mapa, esse é o viés, essa é a obrigatoriedade. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária é o que nós estamos tratando. Não temos mais prisão decorrente de pronúncia alicerçada em maus antecedentes ou reincidência e prisão decorrente de sentença penal condenatória recorrível, também alicerçada novamente em maus antecedentes e reincidência. Isso acabou, o sistema mudou, o sistema foi higienizado, foi filtrado e já não era hora. Demorou muito. Ok? Pronto. Ainda em nossas considerações iniciais, vamos agora ultrapassando o enquadramento prisional, mas ainda nessas considerações iniciais, mais outras anotações. Mais outra anotação. Só que eu vou direcionar vocês para a chamada execução provisória, anote, da pena. Vamos lá? Vou fazer uma confidência a vocês. Pessoal, se tem um elemento
que vai ser cobrado no seu concurso, qualquer que seja o seu concurso, sabe o que é? Execução provisória. É o que cai muito, principalmente concurso de magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública. Bom, pessoal, 21 minutos de aula. Eu vou segurar aqui agora, mas antes vou lembrar de uma coisa. Anote a súmula 716 e 717. Na época, o STF consignou essa súmula dizendo que o preso poderia usufruir desse instituto da progressão penal, dando a ele a oportunidade do livramento condicional. Mas aí eu vou parar aqui, certo? E aí, depois, nós vamos parcelar a aula para não ficar 30 minutos, ficar 20, ok? Então eu vou parar por aqui e a próxima aula nós daremos continuidade, porque já são 20 minutos de aula, eu não quero estender para 30 nem 35. Um abraço a todos, eu vou marcar a aula de prisões, vou botar como aula 2. Essa aqui é a aula 1 de prisões, vou botar como aula 2 de prisão. E aí vamos fazer blocos de 20, 20 e 20. Ok? Fica melhor para o entendimento de vocês, para não ficar cansativo a aula. Um abraço.